Muito bem, querido ouvinte do canal Bíblia em Foco 66. Desde já peço que deixe seu like, compartilhe, comente e ative as notificações. Vou dar início ao episódio de número 2 do livro A Nossa Atitude para com as Verdades. E vou dar continuação na página 12. Hoje vamos tratar do tema O Óleo Sagrado da Unção, baseado no livro de Êxodo, capítulo 30, versículos 22 ao 25. O livro de Êxodo registra as instruções do Senhor acerca da forma da unção. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. O óleo da unção era usado para consagrar sacerdotes, reis e também os móveis do tabernáculo, inaugurando-os para o serviço a Deus. O óleo usado para esse fim não era simplesmente o azeite de oliveira, que, de acordo com a palavra, representa o Espírito de Deus, pois nesse óleo Deus mandou Moisés adicionar 4 especiarias. Na Bíblia, o número 4 representa a criação de Deus. Isso pode ser visto nos 4 seres viventes descritos no livro de Ezequiel, entre os quais o homem toma a liderança. Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 10, Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Podemos afirmar, então, que foram adicionados elementos da humanidade de Jesus ao azeite de oliveira. A mirra era uma especiaria usada para embalsamar os mortos. Ela representa, portanto, a morte de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo diz que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte, sendo crucificado com ele o nosso velho homem. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 6. A mirra representa o elemento da morte de Cristo adicionado ao Espírito de Deus. O cinamomo odoroso era usado como remédio para matar germes e bactérias. Ele representa a eficácia da morte de Cristo. Na Epístola aos Gálatas, Paulo afirma que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Gálatas capítulo 5, versículo 24. O cinamomo representa a eficácia da morte de Cristo, capaz de neutralizar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Esse elemento também foi adicionado ao óleo composto da unção. O cálamo é uma planta que nasce e cresce numa região pantanosa, onde nenhuma outra espécie sobreviveria. O cálamo aromático representa, portanto, a ressurreição de Cristo. A esse respeito, o apóstolo Paulo também disse: porque se fomos unidos com ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 5. A ressurreição de Cristo é outro elemento que compõe o óleo sagrado da unção. A cássia era usada antigamente como repelente de insetos e de serpentes. Ela representa o poder da ressurreição de Cristo. A Epístola aos Filipenses diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O poder da ressurreição é o quarto elemento da humanidade de Cristo, adicionado ao óleo composto da unção. Na Bíblia, o número 1 representa o Deus único. Além dele,
não há Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Romanos, capítulo 16, versículo 27, livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6. Um hin de azeite de oliveira é a base para formar o óleo composto da unção com a adição das 4 especiarias. Por meio da encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição de Cristo, a humanidade de Jesus foi mesclada com a divindade. Ademais, o azeite acrescentado às especiarias contém ainda outro significado. Um hin mais 4 especiarias, totalizando 5. Na Bíblia, é o número da responsabilidade. O número 5 na Bíblia é o número da responsabilidade. Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e foram fiéis quanto à responsabilidade de levar azeite nas vasilhas, mantendo acesas suas lâmpadas, enquanto as 5 nécias foram negligentes. Portanto, Deus e o homem, em Cristo, juntos, arcam com a responsabilidade de realizar a vontade divina de acordo com o que vemos na Bíblia. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Outro fato importante é constatar que as 4 especiarias estão divididas em 3 unidades de peso de 500 ciclos. A primeira e a quarta especiarias, a mirra e a cássia, são 500 ciclos cada. As 2 especiarias do meio, o cinamomo e o cálamo, são de 250 ciclos cada uma, que somadas totaliza 500 ciclos. O número 3 dessas unidades de peso representa o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, indicando que no óleo composto da unção está o próprio Deus triuno. Para compreender melhor por que a segunda unidade de 500 ciclos é dividida ao meio, isto é, em 2 metades de 250 ciclos, devemos recorrer à figura do tabernáculo. Entre o santo lugar e o santo dos santos havia 4 colunas sobre as quais estava pendurado um véu. Êxodo 26, versículo 31 a 33. 4 colunas oferecem 3 entradas, que representam o Pai, o Filho e o Espírito. Quando Jesus foi crucificado, clamou com grande voz e entregou o Espírito. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, indicando que foi algo realizado por Deus. Mateus 27, 50 e 51. Quando o véu foi rasgado, a entrada do meio foi liberada. A primeira e a terceira entradas não puderam ser abertas, indicando que o Pai e o Espírito não poderiam ser rasgados, ou seja, ser partidos. Mas o Filho foi partido por nós na cruz, abrindo-nos um caminho para entrar no Santo dos Santos, como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Hoje temos acesso ao Santo dos Santos, que simboliza o nosso espírito, onde está a Arca da Aliança, que representa Deus. O Espírito da Verdade, como o óleo composto da unção, está em nosso espírito. Podemos entrar a qualquer momento na presença de Deus por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz por cada um de nós. Agora entendemos porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, pois ele mesmo abriu o caminho para irmos até o Pai. Vivemos sempre no Espírito, em comunhão constante com Deus, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 25. João relata no seu evangelho um episódio muito elucidador sobre o qual estamos falando. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem.
pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. É muito interessante João afirmar que o Espírito não fora dado. A explicação está no óleo composto da unção. O Espírito de Deus, como o azeite de oliveira, já existia desde a eternidade, mas para a preparação do óleo composto, ainda faltava adicionar 4 especiarias, somente quando Jesus fosse glorificado, isto é, quando ele passasse pela morte e ressurreição, esses elementos estariam disponíveis para serem adicionados ao Espírito de Deus para formar o óleo composto da unção, que é o Espírito. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele voltou como outro Consolador, que é o Espírito da verdade, prefigurado pelo óleo composto da unção. Hoje esse óleo composto da unção, o Espírito, entrou em todos os que creem em Jesus. Nele temos a humanidade de Jesus, temos a sua morte e ressurreição. Nele também temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Espírito nos conduz a toda a verdade e a toda a realidade. Aleluia! Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é a própria transparência. Nada tem a esconder. Ele é a realidade absoluta deste universo. Cristo é a verdade, pois ele trouxe Deus até nós. A graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus, mas quando ele morreu e ressuscitou, voltou como o Espírito da verdade, que é o óleo composto da unção, com todos os elementos que o homem precisa para conduzi-lo a toda a realidade. A consequência de não ter Deus como a luz e não ter Cristo como a verdade pode ser vista na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 17 ao 19. Paulo fala: isto, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Sem a luz e sem a verdade, o homem vive na vaidade, na obscuridade e na ignorância. Mas graças a Deus, que Cristo trouxe a realidade até nós. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Versículo 20 e 21. Esta é a verdade em Jesus. Em seguida diz que devemos despojar-nos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 22. Pois nele não há verdade. E o texto ainda prossegue nos versículos 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem foi criado na verdade. É interessante notar que no texto acima, Paulo não disse: não foi assim que aprendeste de Cristo, mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Nesse texto, Cristo é o objeto do aprendizado, e não somente de quem ensina. Não aprendemos somente a verdade de Cristo, mas aprendemos a Cristo como a própria verdade, pois Deus deseja constituir-nos com a sua realidade divina em Cristo, expulsando de nós toda a vaidade, falsidade e mentira, dando-nos consistência com a própria verdade. Consequentemente, haverá mudanças em nosso viver diário. Versículo 25, do capítulo 4 de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos ouvintes.
Versículo 29. Isso é andar na verdade, na genuína vida da igreja. A verdade está na palavra de Deus. Quando ouvimos a verdade, a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, Efésios 1, capítulo 13, o Espírito da verdade entrou em nós e trabalha para a nossa salvação. Por isso devemos ter clareza a respeito da verdade e a respeito da correlação entre a palavra, a luz, a vida e a verdade. Agora entendemos que verdade não é meramente uma doutrina teológica. Antes é o conteúdo real e divino contido na palavra que temos de tomar posse. Pelo que expomos, podemos perceber que a palavra da verdade não é somente para ser recebida como conhecimento intelectual. Não devemos usar apenas a mente para entendê-la. Antes devemos usar o Espírito para recebê-la como vida. Toda a palavra da verdade precisa ser praticada. Por isso, Jesus disse em certa ocasião: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa é uma advertência para aqueles que somente buscam o conhecimento e não se preocupam em praticar as verdades ouvidas. Tudo que ele construir em sua vida desabará porque não tem alicerces, ou seja, não tomou posse da realidade contida na palavra. Aquele que possui muito conhecimento pode se iludir achando que, por saber muito e pregar muito bem as verdades bíblicas aos outros, tem posse da realidade da palavra que prega. Contudo, ele não a tem. O apóstolo Paulo tinha receio de ter pregado a outros e ele mesmo via ser desqualificado, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. O conhecimento pode nos enganar. Por essa razão, Tiago nos alerta. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Com essas palavras, encerramos o nosso episódio de número 2 da leitura do livro A Nossa Atitude para com as Verdades, e voltaremos assim que houver ocasião oportuna. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém e aleluia.